Bem-vindos, pediláticos! Bem-vindos ao Pediverso, nosso segundo episódio do nosso podcast ao vivo semanal, em que você vai ouvir atualizações médicas, em que você vai ouvir assuntos relacionados à pediatria e todos os multiversos pediátricos, onde tudo isso encontra a prática da vida real. Hoje eu tô aqui com os meus dois companheiros de bancada. No episódio anterior estava com o Renan e nós falamos um pouquinho sobre carreira, não deixe de assistir. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, um assunto essencial. E eu quero te convidar a fazer parte aqui com a gente agora. Não esquece de já seguir o canal, de já se inscrever, ativar suas notificações e encaminhar para todos os seus amigos para a gente bater esse papo legal. Deixa eu chamar os meus amigos de bancada. Hoje o tema é quente. Hoje a gente vai falar de vacinas e se elas funcionam ou não funcionam, né? Vamos falar de um ponto de vista técnico, mas mais do que isso, vamos falar do ponto de vista de vivência, de vida, que eu acho que é o mais importante. E vamos dar a nossa opinião, né? Só que é óbvio que isso aqui não é exatamente um debate. Quero saber a opinião dos meus colegas, mas eu quero também trazer o contraponto. Quero falar um pouquinho sobre argumentos vacina e antivacina, né? Será que se sustentam esses argumentos? Eu vou trazer alguns deles hoje e que são importantes a gente debater, entender todos os lados dessa mesma moeda. Quero apresentar primeiro o Renan, que está aqui ao meu lado. Renan, muito bem-vindo. Você participou ali do nosso primeiro episódio. A galera já conhece um pouquinho sobre você. Se não conhece, entra no primeiro episódio, ouve que ele contou bastante sobre a história dele. Mas fala pra galera de onde você está falando, o que você faz e onde você está agora. Meu nome é Renan, eu moro em Recife, sou médico, trabalho na pediatria há 6 anos, tenho pós-graduação em medicina intensiva pediátrica e hoje atuo em UTI pediátrica, trabalho bastante com ultrassom também, inclusive a gente está programando o lançamento do nosso curso, que vai ser em São Paulo, a primeira edição, de ultrassom, de foco pediátrico, e é isso. Ao longo das lives aí a gente vai se conhecendo melhor. Vou deixar meu amigo Daniel falar um pouquinho sobre ele agora. Não, e a gente, no primeiro episódio, a gente contou de onde veio isso, né? Um cara tá em Recife, o outro vai falar, mas tá quase lá no Panamá, e lá em cima, e ele vai contar como é que ele foi parar lá. Mas assim, só para dar de novo um contexto, para quem tá vendo esse episódio pela primeira vez, tá começando hoje, eu tenho um curso de emergências pediátricas, e aliás, só para dar um reforço para a galera que está assistindo isso agora, não esquece de já seguir o perfil. Por enquanto, a live de hoje está no meu canal, a gente está criando um canal próprio do Pediverso. Não esquece de se inscrever, de mandar para todo mundo, encaminhar, você ativa as notificações. Existe uma plataforma, um curso de emergências pediátricas, onde a gente tem uma comunidade. E aí, esse curso já tem um tempo e eles começaram a ser meus parceiros nesse curso. A gente começou a fazer uns cursos presenciais também. A nossa IMEPED, nossa imersão, já foram 3 edições e é maravilhoso. E aí a gente se conectou demais, né? Então, um de cada canto do Brasil, mas com a mesma pegada de vida real, de muita experiência clínica. E eu vou querer que eles compartilhem um pouquinho sobre isso. Mas, deixa eu passar a bola para o meu amigo Daniel. Daniel, desculpa a brincadeira, você não está no Panamá, mas está muito perto. Também conheço o Daniel já há um tempo. Me conta, cara, você veio lá, não lembro agora de onde você veio, eu sei que você foi parar em Minas, depois você foi parar no Pará. Me conta um pouquinho. Cara, sou de Fortaleza, sou mineiro de coração, São Lourenciano, certo? Minha esposa é de lá, meu filho é de lá, né? Meu pai está lá hoje. E atualmente moro no Pará, na cidade de Parauapebas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou médico, sou pediatra, sou samuzeiro. Sou e continuarei sendo aluno do Evandro sempre, parceiro do Renan. E tamo aí, vamos discutir, vai ser um papo bem legal. E a gente estava batendo um papinho antes, né? A galera tá voltando aqui para a live. A gente estava batendo um papinho antes falando sobre
carreira, né? No primeiro episódio eu falei bastante com o Renan sobre isso, sobre escolhas de carreira, e Daniel tem uma experiência vasta aí em pré-hospitalar, hospitalar, você faz um pouquinho de tudo, né, Daniel? Resgate, e hoje, cara, você indo aí para o interior do Pará, eu vejo que a maioria dos médicos tem mais essa tendência a ficar nos grandes centros, né? Eu também tenho esse ímpeto. Eu venho do interior, eu me formei em Campo Grande, mas assim que eu me formei, eu fui fazer serviço militar e tal, trabalhei em um hospital pequeno, e depois eu fiz residência em São Paulo. Eu vejo que a galera, no geral, prefere estar num grande centro, num lugar que te dê uma estrutura, e você fez escolhas de ir mais para o interior, que é muito do nosso público, né? Do pessoal, dos nossos alunos, pessoal que trabalha no interior, que trabalha às vezes numa cidade que é o único médico num raio enorme de população. E às vezes alguns escolhem para lugar com menos estrutura. Quero saber de você a parte de como está sendo com a tua família, parte financeira. A gente sabe que quem está disposto a ir lugares onde pouca gente está disposto a ir, às vezes pode ser que consiga um ganho financeiro maior, mas também sabemos, infelizmente, que muitas empresas acabam não pagando. A gente sabe que tem essa parte que é muito ruim. Mas fala um pouquinho aí de onde você está, como que está sendo a tua vida por aí. Cara, tá sendo uma experiência incrível. Assim, nunca imaginei que eu fosse morar no Pará, no meio da floresta amazônica. Se você pesquisar aí, dar uma digitada aí na internet, Núcleo Urbano de Carajás, você vai ver que eu estou no meio da floresta amazônica, assim, olhando para todo lado. Não é que não falta médico no Brasil, cara. Falta estrutura nos interiores para que os médicos possam viver, ganhar seu dinheiro, ter qualidade de vida, crescer com um filho com escola legal, uma faculdade, ter para onde ir, se divertir, e acaba que os médicos se concentram mais nos grandes centros. Tem mais qualidade, né? Assim, tem mais diversidade, mais coisas, mais oportunidades. Porém, eu estou surpreendido, porque aqui no Pará, eu vim trabalhar com uma proposta que deu conforto para minha família, casa para minha família, escola boa, uma rede de ensino legal que é de Belo Horizonte, que tem uma filial aqui. Realmente o ganho financeiro é melhor. Eu chego a dizer que é 2 ou 3 vezes mais do que eu conseguia ganhar no Sudeste, em Minas. Tem uma qualidade de vida melhor, mas eu tenho estrutura no meu hospital. O hospital onde eu tenho UTI adulto, mas não tenho UTI pediátrica. Falando de pediatria, eu fico com uma semi-intensiva que eu tenho que tomar conta. Então, assim, a gente tem estrutura, tem apoio da direção, tem apoio do administrativo, tentam nos ajudar a resolver os problemas, mas vindo para o interior, a vida do médico, o médico tem que saber que aqui não adianta ter um currículo enorme, cheio de congressos, títulos, artigos, especializações. Aqui eu tenho que saber fazer, né? Então aqui eu tenho que saber atender um pronto-socorro, eu tenho que saber entubar, fazer uma sedação contínua, uma droga vasoativa, um acesso central, um cateterismo venoso umbilical, saber fazer uma sala de parto, saber reanimar um RN que nasce um ápiga baixo, que nasce ruim. Eu tenho que saber fazer um ambulatório, tenho que manejar o início de várias subespecialidades pediátricas, saber para onde encaminhar, pedir ajuda. Então, assim, você ganha de um lado, você perde do outro, mas acredito que até agora, em pouco tempo, eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu nunca revisei tanto, aprendi tanto. Estou aprendendo com os médicos locais. Existe doença endêmica aqui que não tem lá em Minas. Tem população indígena que eu estou tendo contato, sabe? A abordagem é diferente. Então, aumenta a nossa bagagem, aumenta o nosso currículo. Estou feliz que meu filho aqui está conseguindo ter uma experiência diferente. Nunca tinha comido um cuscuz, hoje ele come um cuscuz. Nunca tinha deitado numa rede, hoje ele deita numa rede. Então, assim, cara, é uma experiência de vida muito boa para mim e para minha família. E como médico, eu estou aprendendo muito com os médicos locais e estou tendo que estudar muito e pegar casos que normalmente eu não pegava.
né? Há um mês eu estava no pronto-socorro fazendo um plantão, me falaram que nunca tinha acontecido isso. Chega uma criança com um disparo de uma perfuração por arma de fogo no tórax. Então, assim, a gente tem que saber manejar o inicial. Por isso a importância de você se reciclar, de você fazer um CEP, o curso do Evandro, o IMPED, o nosso curso, a nossa imersão, estudar com o Renan um ultrassom, um POCUS, ter uma noção. Então, cara, mais do que nunca, eu cito meu pai, que ele sempre falava que o médico se diferencia pela quantidade de procedimentos que ele sabe realizar. O cara tem que ser resolutivo, meu irmão. Então, fica uma dica. Estou falando a minha experiência pessoal, um depoimento, mas fica essa dica também. E bora para frente. Vamos deixar de conversa fiada, que quem importa não sou eu. Importa é se vacinas funcionam ou não. Não, mas eu acho que esse papo, ele é muito importante, né? Porque no fim, a gente traz muita discussão acadêmica, muita teoria, e a maioria da galera traz aulas e tal. E uma coisa é a vida real, outra coisa é o que a gente vê no livro, o que a gente vê nos artigos. Por exemplo, e aí já entrando um pouquinho nesse assunto, né? Essa semana, eu até falei isso no Instagram, eu atendi uma criança que evoluiu muito rápido com uma miocardite, uma pericardite, e aí já puxando sardinha para o lado do Renan, que é o cara das imagens e do ultrassom. Era uma paciente de 3 aninhos que começou com um resfriado bobo. E aí isso foi evoluindo para um quadro gripal mais intenso, acabaram internando, começou uma investigação, do nada ela teve uma parada. Não foi exatamente uma parada total cardíaca, foi mais uma bradicardia com repercussão abaixo de 60, que em pediatria a gente já considera uma parada. Começaram a tocar como uma parada, foi entubada, já entraram com droga, e aí foram dar uma olhada na imagem, no coração, e estava lá um baita derrame pericárdico. E aí precisou drenar, precisou fazer aquela punção de Marfan, que já é algo mais específico, enfim. Resumindo a história, a única coisa que a gente encontrou para essa menina foi um influenza A positivo. E quando se olhou a carteirinha, não tinha a vacina, não tinha a dose sazonal. E aí me deu um trabalho danado em um dos plantões, manejando droga, evoluiu com insuficiência renal e tal. E aí isso é vida real, você tá ali, exatamente o que o Daniel estava falando, exatamente o que o Renan, a gente conversou bastante sobre isso também no nosso último papo, é o dia a dia, é aquilo. E aí quando você traz o assunto vacina para a tona, entra rede social, entra opinião, entra uma galera que fala, não, eu tive um tio que tomou a vacina e teve isso, e teve uma parada, teve um infarto. E poxa... O infarte, como diz minha esposa, o infarte. E aí não vacina e não vacina ninguém. Calma, a discussão é muito mais ampla do que isso. Ela envolve a parte técnica, e aí eu quero trazer um pouquinho assim, até preparei alguns slides rápidos, mais com notícias, e aí eu quero saber a opinião de vocês, trazendo isso para a nossa rotina, porque nós três... eu sei que a gente tem experiência com crianças grávidas, a gente vê o dia a dia, a gente sabe quando a criança é vacinada ou não, e aí eu vou trazer algumas opiniões pessoais e também quero ouvir de vocês, também quero ouvir do Renan alguns causos dele. Mas enquanto vocês vão preparando aí os pulmões, deixa eu abrir rapidamente aqui. Essa notícia é da American Medical Journal. Não é bem uma notícia, é mais um comunicado falando de alguns estudos que eles fizeram, já mostrando preocupação nesse ano com a Copa do Mundo, o risco de doenças transmissíveis, e aí eles, tanto o CDC quanto a Organização Mundial de Saúde já começou a emitir vários alertas de surtos de doenças que estão aumentando, e colocaram lá a lista de sugestões de vários países do mundo que não têm muitas dessas vacinas. Sugeriram aí sarampo, coqueluche, gripe, covid. Um estudo também destacou aqueles que vão para o Canadá, Estados Unidos e México, sarampo, cachumba, rubéola, tétano e por aí vai, hepatite A, etc. Aí aqui
já é do Conselho Federal de Medicina, que eles trouxeram ali em dezembro do ano passado, mas que reflete muito o que está acontecendo hoje. Brasil não cumpre a meta de 95% em cobertura vacinal. Por que esse número mágico, né? Porque os estudos da OMS e das grandes organizações dizem que para eu conseguir conter um surto de uma doença, o ideal seria que eu tivesse uma vacinação de rebanho de todo mundo, cerca de 95%. Quando eu não chego nessa meta, a doença ela pode se espalhar, mesmo que a maioria tenha se vacinado. Então, eles colocam aqui, por exemplo, de 2021 para 2024 já tinha dado uma boa melhorada, mas a gente meio que estacionou na maioria das doenças em 80%. Então a gente está um pouco longe. Algumas até chega a 91%, que é a tríplice viral, mas a maioria fica ali em torno de 80%, que é muito aquém dos 95%. Eu estou falando não de vacinas, entre aspas, polêmicas, que a gente vai chegar lá. OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, a baixa cobertura vacinal está causando surtos de sarampo no mundo inteiro. Então, nos últimos 5 anos, 103 países sofreram surtos de sarampo, onde vivem cerca de 3/4 dos bebês. Então, a maioria das pessoas acometidas e de mortalidade acabam sendo os bebês que sofrem mais. A baixa cobertura, que é mais ou menos em torno de 80%, tem problemas com isso. Em contrapartida, eles trazem que 91 países com forte cobertura contra o sarampo não notificaram surtos. Que mais? Instituto Butantan. Então, eu só trouxe aqui para a gente dar uma contextualizada histórica. Isso aqui não é aula, é só algumas notícias. A vacina é considerada... É importante a gente prestar atenção. Por especialistas, uma das maiores descobertas da ciência. Graças a elas, a OMS, cerca de 3 milhões de vidas são poupadas por ano. Isso é uma estimativa. Antes da vacina, olha só, meus colegas, no século XIX, a expectativa mundial não passava de 32 anos. Atualmente, esse número subiu para 72. A primeira vacina desenvolvida foi em 1796 por Edward Jenner, que protegia contra a varíola. E aí, inclusive, a gente teve, ano passado, causas da varíola do macaco. Não era exatamente essa varíola aqui que já está erradicada há muitos anos. Na época, matou mais de 300 milhões de pessoas e foi erradicada na década de 80. E a OMS estima que mais de 5 milhões de vidas são salvas do que seria essa doença sem a vacina. Aqui embaixo, ó, o problema de novo. Butantan também reforçando a história do sarampo. Em 2017 foram 110 óbitos, 1.000 óbitos no mundo, a maioria de crianças com menos de 5 anos. E em 2019 uma queda da cobertura vacinal. E aí, eu coloquei mais alguns slides, mas depois eu abro de novo. Eu quero começar pela bronquiolite. Aí eu quero saber a opinião de vocês, tá? A gente vai falando ponto a ponto. Eu coloquei bronquiolite, coloquei Covid, dengue, que a gente teve recentemente notícia da vacina da dengue, e a gente fala de mais algumas comuns. Mas eu quero começar só nesse último slide, e depois eu abro os outros. A bronquiolite, né? E o vírus sincial respiratório. O Nirsevimab, que aí eu tenho a Beyfortus, que é a imunoglobulina para os bebês, né, o anticorpo pronto, e eu tenho a Abrisvo, que é a vacina da gestante, que se vacinou em massa aí. O Nirsevimab, que ainda está pouquíssimo disponível, né? Reduziu hospitalizações de 1,2% para 0,4% em um estudo com mais de 400 mil lactentes, um estudo grande. Outro estudo mostrou 80% de efetividade contra admissão em UTI, 83% contra a insuficiência respiratória. E a vacina materna, né, que é a Abrisvo, teve 81% de eficácia nos primeiros 90 dias. E aqui está a referência do CDC e a referência do JAMA. Deixa eu voltar aqui com os meus colegas. Então, só para começar, só para abrir a discussão, depois a gente entra nos pontos um pouquinho mais polêmicos. Primeiro, a minha percepção. O que eu acho? Eu, nos últimos 2 meses, tenho visto crianças internando. Sinceramente, ano passado, para esse ano, na verdade, eu até vi aumentar o pico de bronquiolite, pelo menos nos serviços que eu trabalho. Aumentou. Tem muita criança, muito alto fluxo. No mês passado eu peguei 3 ou 4 casos de mãe vacinada
e bebê com Beyfortus, com a imunoglobulina. E mesmo assim, bebês que ficaram cansados e que foram para o catéter de alto fluxo. Então, assim, uma coisa é o que a gente tem na literatura, nos estudos, no que a OMS fala, outra coisa que a gente vê na prática. Se eu acho que tem funcionado, Nirsevimab, primeiro que eu acho que ainda é pouco a cobertura, né? Agora, a vacina materna até que foi bastante. Eu creio que, assim, a barreira ainda é pequena. Eu acho que as crianças ainda continuam se infectando muito pelo VSR. Por outro lado, aparentemente, os casos estão menos graves. Talvez. Hoje mesmo a gente precisou entubar uma criança por VSR. Mas são muito menos casos. E aí eu quero saber a percepção de vocês, onde vocês trabalham. Quero que o Renan fale um pouquinho. O que você tem visto aí, especificamente de bronquiolite? O que você acha da Beyfortus? As crianças aí em Recife têm vacinado? O que você acha? Qual que é a tua opinião? Aqui em Pernambuco, a cobertura tem sido bem importante. A gente tivemos, no geral, nas UTIs que eu trabalho, tivemos poucas crianças que não tomaram a vacina, que chegaram a ser admitidas na UTI, mas o que realmente eu percebi foi a gravidade. Elas não têm evoluído para uma gravidade tão importante como antes. Eu acho que elas ficam um quadro um pouquinho mais arrastado com aquele suporte de oxigênio, às vezes na VNI, mas as crianças que têm a vacinação materna e a imunoglobulina depois do nascimento têm ficado menos graves. Ao contrário de outras, que, por exemplo, a gente começa a ver algumas manifestações extra provocadas pelo VSR mesmo, como manifestações intestinais, manifestações extrapulmonares, como perfuração intestinal. Tivemos 2 casos em uma UTI que eu trabalho, no Hospital Maria Lucinda. Bárbara Ramielli, que é a nossa chefe lá, até mandou no grupo, mandou que tinha saído um estudo recente esse ano sobre manifestações extrapulmonares do VSR. E a gente vê que esses pacientes que tiveram essas manifestações, eles não estavam vacinados. Então eu acho que é como o Evandro falou, a gente tem uma cobertura que não é tão ampla para verificar essa segurança e essa potência da vacina em diminuir os casos, né? A infectividade do vírus é muito alta, mas eu acho que a virulência deles diminui um pouco. Então, os quadros estão ficando menos graves, mas ele continua com infectividade alta. Então, aquele paciente que tem histórico familiar de cansaço, paciente que a mãe é asmática, o lado da família materna é asmático, tem uma probabilidade maior de desenvolver um quadro mais sintomático, até com necessidade de suporte de oxigênio, mas talvez, como os estudos mostram, a gente não tenha essa gravidade tão importante como era antes. Eu acho que a gente só vai conseguir um estudo robusto com dados brasileiros mais para frente. Tem um colega aqui, tem 2 colegas dizendo aqui no chat, na porta caiu 90%, na internação talvez o número seja o mesmo, pois vocês concentram os casos, né? No sentido de que quem trabalha em UTI vê mais caso grave. E um outro colega, sim, o José Henrique, colocou o fluxo ainda relativamente alto, mas a gravidade caiu muito. Isso, o que a gente via antes eram 5 pacientes na sala vermelha, UTI sem probabilidade alta, aquele paciente com dificuldade no manejo ventilatório, parâmetros altos na ventilação, não conseguia entubar logo. E agora os pacientes, eles estão até respondendo mais rápido. Em uma UTI que eu trabalho, na UTI do IMIP, UTI CIRAG, que a gente tem uma concentração enorme de pacientes graves, inclusive com outras manifestações, como cardiopatas, com bronquiolite, que aí se soma uma coisa a outra e piora o quadro de gravidade. Eles têm se estubado muito mais rápido. Às vezes o paciente chega e a gente estuba no outro dia. Não é que ele não teve uma indicação correta de intubação. Teve, ele provavelmente estava muito cansado, foi considerado falha de VNI, mas a gente vê que depois dessa expansão, depois da resolução de uma atelectasia, a melhora vem muito mais rápido do que era, entendeu? Então, provavelmente tem associação com isso. A gente tem computado esses pacientes que a mãe tem a vacina antes do parto e os pacientes que têm a imunoglobulina, e a gente vê que realmente eles respondem muito mais rápido, são estubados mais rápido. Então eu acredito que tá sendo bom, sabe? Pelo menos aqui a gente tem visto uma diferença. E o custo, hein? O custo por aqui anda R$3.000 uma dose de Nirsevimab, né? Quantos vão ter acesso? Aqui é isso também.
Até grupos de risco, eu acho que, por enquanto, a maioria consegue mais o palivizumab ainda, que é o Synagis, mas o Beyfortus é complicado. A maioria é privado e a maioria não tem acesso, né? Não. E por aí, Daniel, como é que anda? O pau quebrou aqui. Rapaz, eu cheguei aqui final de abril, maio, para ficar definitivo. E aí eu lembro que a minha chefe, minha superior, falava assim: calma, Daniel, vai acabar a sazonalidade. Aí o cara da farmácia dizia: calma, Daniel, vai acabar a sazonalidade. Aí a enfermagem da ala falava: calma, Daniel, vai acabar a sazonalidade. Cara, muita criança internada por bronquiolite. Virava plantonista no pronto-socorro, trocava outro plantonista e 3, 4, 5 internações num período. Mas o que eu percebo? E aí eu falo que eu sou a favor da vacinação da bronquiolite, acho que é massa, porque eu vejo na prática, cara, eu tenho 2 tipos de pacientes aqui. Eu tenho os familiares dos engenheiros de uma grande mineradora que estão aqui, que tem um excelente plano, que tem boa condição, porque não é uma vacina barata. Os filhos são vacinados. As mulheres vacinaram na gestação com abrismo e eles vacinaram, as crianças vacinaram no particular com a Beyfortus, né? Não internam. Sabe, tem casos de bronquiolite, chegam no pronto-socorro sem sinal de gravidade, beleza, vão para casa, tratamento. Mas eu tenho um grande público numa cidade perto, que o nosso hospital referência, que são 300 mil habitantes, assim, uma debilidade social enorme, uma grande parte da população sem essa condição. Cara, isso é desconforto respiratório, evoluindo para insuficiência respiratória, santo KNAF, santo catéter de alto fluxo, santa fisioterapia respiratória, para tentar evitar tubo, mas muitos casos, cara. Então, assim, qual é a minha experiência? Os vacinados com essa vacina Nirsevimab, com esse anticorpo, né, monoclonal, escapando de casos graves. Os não vacinados, a maioria indo para enfermaria, internação, desconforto respiratório, O2 suplementar. Então, assim, consigo ver na prática que foi um período complicado. Só que a sazonalidade aqui é de fevereiro a junho. Então, a gente entrou em julho, graças a Deus, nossos casos já estão diminuindo. O que não acontece no Sudeste, né? No sul do país vai até agosto, no Sudeste pega julho, né? Mas a minha experiência é essa, cara. O pau quebrou aqui. Teve uns anos passados aí que a gente via VSR em novembro ainda, dezembro. Então, assim, acho que mudou um pouco o perfil. Vem o tal do El Ninho agora, né? E já muda tudo também. Mas é isso, acho que é uma percepção interessante vocês trazerem. Tem algumas pessoas... Pode falar. Algumas observações, crianças de anos anteriores, sensibilizados pelo vírus sincicial respiratório, vários lactentes sibilantes, chiadores, né? E bastante com infecção, cara. Sim. Assim, vem com aquele quadro viral, aquele quadro sugestivo de vírus sincicial respiratório, aí persiste, aí vem uma nova febre, uma febre que intensifica, a criança fica prostrada, quando você vê um raio-x com uma condensação, já um padrão bacteriano, um PCR lá em cima, então assim, ia complicando a bola de neve, não era só um quadro de uma pneumonia viral típica ou uma bronquiolite, encacava com uma pneumonia bacteriana, aí prolongava a internação com novos internados no pronto-socorro, sem vaga na enfermaria, então a gente ralou bastante aqui. Vocês lembram que eu mandava no grupo, nosso grupo, de perrengues que eu estava passando aqui, né, então... Sim. Foi difícil. E é o que você falou, santo CAF, né? Como o CAF fez diferença na nossa prática, né, cara?
Porque até então Demais. não tinha, agora está começando a popularizar, o pessoal está entendendo que vale a pena, é um pouco mais caro, tem a história do circuito, mas por outro lado você poupa uma intubação, poupa uma pneumonia secundária, um tempo de UTI, então acaba saindo mais barato, né? Sai bem mais barato. Bem mais barato, realmente. Bom, quer falar mais alguma coisa sobre a bronquiolite ainda, Renan? Não, eu acho que eu concordo com essa parte que o Daniel falou sobre co-infecções. A gente viu vários pacientes com o VSR, com o metapneumovírus. Não são todos os serviços que fazem essa triagem, né? Talvez um pouco de contribuição pela gravidade. Aqueles pacientes que ficavam mais graves e que tinham a vacina, ou a vacina materna, ou o anticorpo, né? A imunoglobulina, ficavam mais graves, talvez pela co-infecção. Então, ainda é uma coisa que a gente está patinando com relação à certeza do que foi que causou essa gravidade. Mas uma coisa que eu vi foi isso. Essas manifestações extrapulmonares, que inclusive são raras no VSR, e a gente viu essas perfurações intestinais, foram 2 pacientes, ficaram bem graves, e eles positivaram para VSR. Demorou um tempão para sair o resultado, mas quando saiu, veio positivo. Inicialmente não era um quadro bacteriano, e eles evoluíram com essa perfuração intestinal, e foi uma coisa bem atual mesmo. Eu não tinha visto antes isso, e foram 2 casos em uma mesma UTI. A gente, depois foi que saiu esse estudo, e a gente começou a discutir sobre a possibilidade de ser associado ao VSR mesmo. Recado, colegas, amigos, colegas pediatras, colegas que atendem crianças, pelo amor de Deus, cuidado com os corticoides. Cara, incrível o tanto de criança com bronquiolite, com corticoide nasal, corticoide sistêmico, broncodilatador. Alguns eu vi com adrenalina, outros eu vi com aquela solução salina hipertônica. E assim, pasme, qual é o tratamento de bronquiolite? É suporte, lavagem nasal, uma nebulizaçãozinha, uma fisioterapia respiratória, um suporte de O2, assim, eu estou pasmo com a quantidade de corticoide. É o que mais me chama a atenção. Corticoide, prednisolona, criança que está usando prednisolona há 3 meses. Então, assim, bronquiolite é uma doença de obstrução mecânica, certo? Não é uma doença que prevalece a parte inflamatória, é obstrução mecânica. E assim, cara, me assustou bastante a quantidade de corticoide que nós estamos passando aos nossos pacientes. E já que você Desabafo. Não, é importante. E já que você levantou essa bola, essa semana, olha que interessante, não era bronquiolite, mas tem a ver com o que você está falando. Era um menino maior, tinha uns 7 anos, e que estava usando corticoide. Você vê que o corticoide não é bonzinho, né? Era um menino que estava usando corticoide por um suposto broncoespasmo, mas quando chegou ao hospital nem estava chiando, assim, era um quadro leve. E aí, na verdade, esse menino, ele começou a ter uma bradicardia, ele fez um baixo débito e começou a fazer umas bradicardias sintomáticas, sabe, de 38, 40, e fizemos Holter, fizemos eco, fizemos eletro e nada de descobrir a causa disso. E no fim, a gente tirou o corticoide. Tiramos ali o Predsim, ele estava com 3 corticoides, ele estava inalando Pulmicort, corticoide oral e corticoide nasal. Aí nós tiramos tudo. Passou 2 dias, a bradicardia foi embora. Então, assim, não é algo tão bonzinho. Todo remédio tem seu efeito colateral, e se a gente fica usando corticoide, a gente sabe que esse é só um dos possíveis efeitos, né? Que nem um efeito tão comum. Tem muitos outros aí, mas só para reforçar isso, corticoide não é tratamento, né? Tem que ter uma indicação muito clara. Isso é como o Daniel falou, não faz parte da fisiopatologia da doença, né? Sim. Se é uma obstrução mecânica, a gente tem que resolver o que está impedindo esse fluxo de ar, essa circulação de ar. E aí uma coisa que a gente vê também, além do corticoide, é o Aerolin. Aí o pessoal fala, só um Aerolinzinho, não vai fazer mal. Mas um estudo que saiu esse ano também fala sobre doses altas de salbutamol, aumentando o lactato, diminuindo a perfusão no microvascular. E aí um paciente que evolui com gravidade e vai ser entubado já tem uma PEP
alta, uma auto-PEP alta, e aí dificulta, faz uma disfunção cardíaca direita, e aí com o lactato alto diminui o débito cardíaco, e essa microhemodinâmica dele bagunça tudo. Então, não é só um salbutamol, entendeu? Se não tem efeito naquele paciente, aquela medicação vai agir de outra forma e aí termina impactando na saúde da criança. Então, a gente tem que saber bem o que está sendo tratado e como deve ser o tratamento daquela doença, porque senão a gente termina impactando mesmo no prognóstico. Eu tinha um professor que falava assim: o corticóide levanta do leito e leva o paciente direto para a tumba, né? Direto para o cemitério. Você levanta do leito e leva para o cemitério. Você, muito cuidado, né? Ah, não deu certo, não sabe, passa um corticóide. Calma. Muita calma nessa hora, né? O colega tá falando aqui no chat, a última semana a mãe aprendeu a usar corticóide para tosse, uso contínuo por mais de 3 meses. O paciente de 4 anos evoluiu com síndrome de Cushing, né? Então, assim, você inibe teu cortisol, você aumenta a pressão, altera colesterol, você inibe imunidade, você diminui crescimento em longo prazo. É uma série de efeitos colaterais, né? Bem lembrado. Deixa eu ir para mais 2 polêmicas. Ó, presta atenção. Eu não vou nem abrir, eu vou só ler aqui, ó. A número 2, né? Então a gente falou um pouquinho da bronquiolite, não é bem polêmica, né? São pontos importantes para a gente abordar. O primeiro deles... Todo mundo de acordo com a bronquiolite. Não, sim. Concluímos que a vacina materna é excelente. Acho que em certo ponto ela protege e dá uma proteção parcial. Somado com a imunoglobulina, eu acho que dá uma redução de gravidade. Pelo que eu entendi, foi essa conclusão que a gente chegou, certo? Certo. Eu acho que o problema é o alcance. Eu acho que isso ainda é um problema a ser superado. O acesso. O acesso, isso. Mas eu acho que eficiência, enfim. O segundo ponto, dengue. Então, vocês ficaram sabendo que a vacina do Butantan foi recentemente suspensa. Tiveram 42 eventos raros com sinais de alerta e reportaram 2 óbitos em uma investigação entre mais de 500 mil vacinados. Eu não sabia desse número, eu fui buscar e tem esse relato, era um número razoavelmente grande já de pessoas, achei que era até menos vacinados, né, para essa vacina específica. A vacina do Butantan, que é a DengueVax, é essa. Já tinha uma outra vacina mais bem consolidada, que era a Qdenga, que é uma vacina produzida no Japão e que já tem uma cobertura vacinal. Takeda. Isso, muito maior a cobertura e que não teve esses relatos. Então, e aí eu já vou jogar assim, ó, vou falar o fato e vou jogar algum argumento de alguém que é contra a vacina em que a gente pode já ver um contraponto. Então, um argumento seria, se suspendeu é porque vacina mata. Bom, do ponto de vista acadêmico, talvez a gente possa interpretar de outra maneira. Primeiro, dengue é biologicamente mais complexa que sarampo, hepatite B. São vários sorotipos, né? Pelo menos 4 que a gente conhece mais comuns. Imunidade prévia, risco de doença. Então, na verdade, assim, já é uma vacina mais complexa de ser confeccionada. Só que eu acho que o ponto que eu queria colocar para vocês é assim... não é que se suspendeu mata, na verdade é que a vigilância no Brasil melhorou muito. Eu achei muito bom isso, ao ponto de 42 eventos para 500 mil vacinados e já interromper, teve os 2 óbitos, óbvio, e é bom que se investigue com calma, mas eu imagino que com a vigilância, eles vão rever os processos, ver o que pode ter acontecido e, com certeza, se tornará uma vacina mais segura depois. O que vocês acham? Primeiro, se a vacina da dengue funciona, o que vocês têm visto sobre dengue onde vocês estão? Eu venho de uma terra super endêmica de dengue. Nossa, como tinha caso no Mato Grosso do Sul e aqui em São Paulo tem muito também. Funciona, cara. Vocês acham que funciona? Uma galera foi vacinada, aí veio essa notícia na mídia, aí pronto, aí despencou. E a galera não deixa só de vacinar da dengue, né? Eles já falam, quer saber, não vou dar vacina nenhuma porque isso mata. O que vocês acham? Opinião de vocês. Cara, eu tenho visto... Assim, todo ano
era aquele negócio, até chegava a aumentar, ter um plantonista extra em horário Cinderela, de quando tinha aquela sazonalidade, aquela loucura daqueles casos de dengue. Eu já não tenho visto mais aquele desespero. Eu queria contar um fato engraçado na época da pandemia, né? A gente recebia, não sei se chegou para vocês esse áudio, de uma mulher que falava assim: nossa, Maria, graças a Deus o João não tem Covid. O médico falou que é dengue hemorrágica. Graças a Deus é dengue hemorrágica. Que vantagem. Então, assim, cara... Cara, assim, chega a ser engraçado se não fosse cômico, né? Então, assim, eu tenho visto, sentido na prática, que não tem mais aquela loucura daquela sazonalidade, ou pelo menos no último ano eu não percebi. Tá, e olha que a gente fica esperando qual é a próxima sazonal. Acabou a bronquiolite. E aí, vai ser o quê? Vamos ter diarreia? Vai ser o quê, né? Não tem chegado aquela quantidade de casos, tá? E hoje, no mundo que a gente está, é muita informação. E é muita informação que às vezes não é informação que as pessoas leem de verdade. Então, hoje mesmo no ambulatório eu peguei várias mães dizendo: não vacinei porque foi proibida, né, a vacina da dengue. Eu vi aí que foi proibida, não pode mais vacinar contra a dengue, doutor. Por que você está falando que eu não dei a dose da vacina? Eu digo: calma, vamos entender que foi suspensa a vacina produzida aqui por causa dessas reações, mas tem uma vacina já consolidada, a Qdenga, do laboratório Takeda, pode fazer, é segura, são tantas doses. Então, assim, 3 pontos sobre isso. As pessoas desconhecem a dengue, porque a dengue mata. Ponto 2, eu vi na minha prática que a gente não tem mais aquele desespero daquela quantidade de pessoas com dengue, aquelas hidratações, aqueles pronto-socorros improvisados. E ponto 3, informação errada, né? Vacina da dengue não está suspensa. Está suspensa uma vacina produzida aqui, mas nós temos uma vacina consolidada, produzida no laboratório do Japão, que a pessoa consegue ter essa vacina aqui. Eu conversei informalmente com o Evandro nessa última viagem que eu fui a São Paulo, o quanto é triste que isso aconteça, né? Porque termina voltando, reforçando muito aquele diálogo anti-vacina. Eu estava dando uma estudada sobre antes de começar a live, e tem um documento da Academia Americana de Pediatria desse ano, não, na verdade de 2025, do ano passado, que fala como manejar isso com os pais. Eu acho que nós médicos temos que ter esse manejo e essa fala bem consolidada, com argumentos, não uma maneira agressiva de tratar, porque realmente às vezes a gente fica desesperado, né, quando a gente vê aquela desinformação e aquela reprodutibilidade, porque o pessoal reproduz o que ouve muito, e às vezes pesquisa, e às vezes lê coisas na internet que não são reais, mas a gente tem que saber que as vacinas, elas têm um grande investimento e um grande respaldo, um estudo científico amplo, né, até na época do Covid, por exemplo, que tinha aquele desespero, imagina, um período que estava tendo 4.000 óbitos por dia, o anúncio do jornal dizia 4.000 óbitos hoje, estimado 4.500 óbitos hoje. Eu ficava assustado, porque eu dizia: meu Deus, o pessoal está normalizando isso já, de tanta gente que está morrendo. Então era um período que ninguém negava a vacina, todo mundo, a maioria das pessoas pelo menos, queria ser vacinada por causa daquele desespero que a maioria das pessoas estavam morrendo. Então, quando a gente vai ver esses estudos, eles têm um respaldo científico muito amplo, uma seguridade muito grande, e essa questão da vigilância tem sido muito maior, acredito até que depois do Covid mesmo. Sim. Porque teve a criação da vacina de forma expressa, todo mundo tentando achar a vacina para o Covid, e acredito que essa vigilância maior veio depois do Covid. Então, é um evento triste isso que aconteceu, de ter que sair, mas é o que o Evandro falou, não é que saiu porque mata pessoas, ela saiu para estudar se interagiu com alguma outra coisa que não foi vista, porque tiveram 42 óbitos, mas em contrapartida foram muitas vidas salvas, né? Bárbara Ramiele, a médica que eu falei agora, a nossa chefe lá da UTI do Maria Lucinda, comentou aqui agora que não teve nenhum caso de dengue grave, plano C. Vi muitos poucos casos de dengue esse ano. Eu acho que eu só vi um caso de dengue
esse ano, e mesmo assim foi um paciente que resolveu rapidinho. O pessoal, ele era um paciente grandão, obeso, e o pessoal confundiu um pouco o quadro clínico dele. Quando ele chegou na UTI, ele já estava ótimo, e aí era uma dengue mesmo, que tinha positivado o exame, o NS1 dele veio positivo, mas era uma clínica que a gente não via. Antes a gente via um quadro de dengue importante, com derrame cavitário, com derrame Típico, né? pleural, derrame pericárdico, típico isso. E aí até com medo de manejar por causa daquela hiperidratação, mas esse ano a gente vê que não. Então é uma coisa que a gente tem que estar muito bem preparado para discutir com as famílias e até com os próprios colegas para poder tentar ajudar todo mundo a ter argumento nessas horas que os pais vêm, porque quem sofre mais é a criança. Uma coisa que a Evandro falou no início da live sobre aqueles dados históricos, tem um artigo que fala que de 1974 a 2024 foram 154 milhões de crianças salvas, entendeu? Que estatisticamente não evoluíram para óbito, e 88% desses casos são crianças menores de 5 anos. Então a gente vê mesmo que é uma questão de imunidade primária, é uma questão de expor aquela criança àquele patógeno para tentar se defender. E aí é uma questão que a gente tem que tentar sempre ter essa segurança e não discutir com os pais de forma muito direta, sempre ouvir qual é a opinião deles e ter os contra-argumentos, porque realmente o que se difunde na internet são coisas absurdas que a gente nem imagina. Eu vou trazer alguns daqui a pouco e vocês me falam se vocês concordam ou não. E aí, até já trazendo assim eu nunca converso com alguém, quando eu entro nesse assunto, com a cabeça fechada, né? Aliás, assunto nenhum. A gente, na época do Covid, todo mundo falava muito emocionado, né? E na verdade, cara, ninguém sabia ao certo o que era aquela doença e nem para onde ia. Foi uma época muito difícil. E aí, nós que a gente vê isso todo dia e trabalha terapia intensiva com criança grave, a gente entende a importância dessas vidas salvas que você acabou de falar, Renan, o tanto de criança que a gente já viu que poderia evoluir pior. Mas, por outro lado, hoje, eu acho que assim, o debate ele tem que ser muito claro e muito tem que ter muito estudado, né? Tem que ter muito embasamento. E quando você ouve, por exemplo, um dia eu ouvi um podcast no Joe Rogan, de uma médica americana conceituadíssima e que era anti-vacina. E ela trazendo os contrapontos dela, começou a trazer vários dados científicos também, então, porque a gente sabe que a ciência, dependendo do ponto de vista que você olha, você consegue defender qualquer ponto de vista, essa que é a verdade. Mas assim, muitas coisas que ela falava fazem sentido, mas, de novo, e aí eu já quero trazer um pouquinho do que eu já falei antes, daqueles dados. Quando você coloca numa população geral, aí você está pensando no bem maior, que é a população. Então, assim, meu filho é saudável, eu moro num lugar mais isolado, eu não quero, já vou falar do alumínio. Essa vacina tem muito alumínio, ou tem muito não sei o quê, não vou vacinar meu filho. Mas, na verdade, você está tomando uma decisão coletiva. E aí, nós, como profissionais, a gente tem que ouvir, entender a cabeça daquela família ou daquela pessoa que é contra a vacina. Tá, por que você pensa dessa forma? Como você pensa? E trazer os argumentos técnicos. Mas a gente não está aqui para obrigar ninguém, nem para enfiar a verdade goela abaixo. Eu acho que é isso que eu quero dizer. E sempre ouvir com ouvidos bem abertos, sabe? Então, dito isso, mais uma para vocês, ó. Agora a gente vai indo para a mais polêmica, talvez, de todas até hoje. Covid, né? Então, Covid, cara, tenho muitos colegas. Outro dia um colega meu mandou mensagem, cara, não tenho coragem de dar a vacina do Covid para minha filha. Mesmo eu falando assim, desde o começo da pandemia, cara, acho que eu fui um dos primeiros da fila. Assim, eu vacinei meus 3 filhos, todo mundo tomou vacina. E aí, até hoje, paira essa coisa, essa aura de que a vacina foi feita na pressa, foi feita nas coxas, a gente virou cobaia humana. E aí, uma das coisas que mais pegou, e eu quero saber se vocês viram algum caso, miocardite. Então, assim,
pessoal inventou um monte de coisa, né? Que implantava chip, que mudava o DNA da pessoa. Enfim, a gente pode comentar sobre isso também. Mas, assim, na verdade, de efeito adverso real, o que apareceu e foi comprovado foi a miocardite pós-vacina do mRNA. Então, esse risco, ele existiu e ele existe, mais em adolescentes e homens jovens. Então, de fato, nós vimos adolescentes maiores, jovens, com, do nada, alterações de ritmo cardíaco, coração grande, miocardite mesmo. Aí teve uma revisão do New England, que citou taxas de 1,3 a 3,1 casos para 100 mil doses de adolescentes do sexo masculino. Então, é uma porcentagem assim que estatisticamente é baixa, e dados do CDC mostraram taxas maiores em alguns subgrupos, como 61 por milhão em meninos de 12 a 15 e 188 de meninos de 16 a 17. E aí, um argumento anti-vacina que surgiu muito na época era esconder o que a vacina causava miocardite. E na prática, ninguém escondeu, porque os dados eles foram publicados quase que imediatamente. Eu lembro bem na época, assim, o pessoal já publicou, tem miocardite, são eventos mais isolados, mas existem. Eu confesso que eu não peguei vacinal, eu não peguei nenhuma criança ou adolescente com miocardite, embora acabei de falar para vocês que eu peguei o caso de miocardite sem a vacina, né, por influenza. Agora, pode acontecer? Pode. Significa que a vacina não é válida? Né? Essas pessoas que tiveram essas miocardites, como evoluíram? Né? Pode ser que houve casos aí de sequela maior? Sim. Agora, justifica eu falar assim, não, essa vacina não vale, não vou vacinar minha família. E para fechar o Covid, de fato, no meu dia a dia não tenho visto lá tantos casos de Covid assim. Tenho visto muito VSR, muita influenza. Eu acho que, assim, melhorou demais, assim, caiu muito aquilo que a gente viu 5 anos atrás, né? Mas esse fantasma de, cara, vacina de Covid não vale a pena dar, ele ainda paira. Qual a opinião de vocês? Cara, tem um comentário aqui agora, né, que no consultório continuam tendo pais que não querem fazer essa vacina, alguns, por mais que ela falou aí que indica que faça a vacina, faça pelo menos uma dose para proteger a criança, alguns pais batem o pé e vão até o fim que não vão vacinar. Eu acho que é sobre aquilo, é questão de segurança e também uma segurança no seu médico, né, no seu pediatra. Eu acho que a gente, quando vai fazer um acesso central em uma criança, a gente fala que o pneumotórax é uma consequência possível, né? Ele pode ter, apesar de que geralmente é guiado hoje em dia, que é menos comum que aconteça, mas é um procedimento cirúrgico, a criança vai ser sedada. Então eu acho que a gente passar essa segurança para o familiar, falar que estamos cientes que existe aquele risco daquela vacinação e que 3 entre 1 milhão, em 100 mil casos, tem uma endocardite, né, uma miocardite, por causa dessa vacina, eu acho que é uma coisa importante para a gente ter aqueles familiares e também sempre reforçar de uma forma continuada, e não uma conversa única, uma coisa pontual, né? A gente discutir um dia que a vacina do Covid tem que ser feita e é isso. Não, a gente tem que mostrar que estudamos sobre aquilo, que apesar de já trabalharmos continuamos nos atualizando sobre as vacinas e vendo os novos estudos, que tem segurança, temos os órgãos que fazem essa vigilância da seguridade da vacina. Então, acredito que, como toda medicação que a gente faz em casa também tem risco, acredito que a gente tem que saber quais são os riscos das vacinas correspondentes e tentar passar para o familiar para eles terem essa segurança de fazerem, né? Porque se a gente for comparar com o quadro de 5 anos atrás, hoje a gente praticamente não tem, como você falou. E eram muitos pacientes que evoluíam com gravidade e morte, e muitos óbitos diários. Então, claramente teve um impacto muito importante na saúde pública, mas ainda existem esses riscos e esses medos que terminam impactando, inclusive, em outras vacinas, né? Como a vacina do sarampo, como a vacina da dengue. Acho que muito é reflexo desse período também.
O negócio que se politizou muito foi essa vacina, e aí realmente, cara, muita informação, eu volto a falar, internet, muita informação, aí sempre tinha um viés para lá, para cá, e o médico ele fica lá no meio, né? Ele fica no meio daquele paciente. Sai um paciente com uma ideia política, logo depois entra outro com uma ideia totalmente diferente. Então, o que eu vivi na minha, assim, na própria pele? Eu trabalhava no SAMU, eu fazia 8, 9 transferências por dia de pacientes entubados, ou que eu entubava no hospital de origem, ou levando um entubado já, óbito, à torta e à direita. A gente era obrigado a trabalhar em UTI porque não tinha quem trabalhasse. Eu não sou intensivista adulto, mas não tinha quem trabalhasse. Muitas vezes eu tive que fazer plantão. O que eu vi? Tinha 25 pacientes na UTI da gente e 10 esperando. Falecia um, a gente tinha que escolher entre os 10 qual era o que tinha indicação de UTI. Então, assim, era horrível. Quando começou a vacinação, pouco tempo depois, já não tinham 25 internados com 10 esperando vaga, tinham 15, tinham 10. Então, cara, eu falo sempre isso pro meu paciente, eu jogo a real, eu não trabalho com mentira, eu trabalho com a verdade. Então, eu conto sempre esse caso, certo? Eu sempre converso com ele isso. Quando chega um paciente já armado, dizendo, não, porque o médico tal, de tal local que eu fui, disse que não era para dar vacina. Então eu falo para ele o seguinte, olha, quando eu trabalhava no sul de Minas, eu não conheço nenhum médico aqui da nossa microárea que está dentro de laboratório estudando e comprovando se a vacina funciona ou não. Então, sinceramente, um cara que te avisa com certeza, um cara que te avisa para não dar ou para dar com certeza, eu vou te falar, eu acho que é melhor você repensar ou ir em outro médico. O que a gente segue? Eu, como pediatra, eu sigo o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, e sigo a Sociedade Brasileira de Pediatria. A recomendação deles é essa. Então, bora vacinar, porque a recomendação deles é essa, tá? E eu conto a história do SAMU que eu vivi na prática. Particularmente, eu vivia com medo. Alguns colegas médicos faleceram, que eu conhecia, né? Não era aquele da rede social, da internet que eu vi, não. Eram médicos que eu conhecia. Portanto, eu fui o primeiro cara a ser vacinado, o primeiro médico na minha cidade. E eu fiz assim, cara, eu usei todas. Eu vacinei com a Corona, vacinei com a Janssen, vacinei com a Pfizer, Meu irmão, entrou porque eu vivia isso. Tinha médicos que não entubavam o paciente esperando o SAMU chegar e eu que tinha que entubar, entendeu? Então, assim, eu vivi isso na prática, eu conto isso na prática para os pacientes, eu conto sobre... Sigo recomendações do PNI, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu não estou dentro de laboratório para afirmar para ele, fazer uma afirmação A ou B. Eu sigo algumas sociedades, eu sigo os protocolos. E no final da consulta eu ainda falo para eles. Eles têm um rol de vacinas obrigatórias. E a de Covid não é obrigatória. Então eu não consigo te obrigar. Portanto, fica com essa conversa, esse papo que eu tive contigo. Eu falo com o pai, com a mãe, de igual para igual, porque nós somos uma equipe para melhorar a saúde do filho deles. Então, eu falo de igual para igual, eu falo, olha, depois de tudo que eu te falei, isso é agora uma decisão sua levar o nosso filho, mas eu só consigo te exigir as vacinas que são obrigatórias pelo Programa Nacional de Imunização. Mas até hoje, acho que são 6 anos de pandemia, né, que passou a pandemia, 5, 6 anos, até hoje eu vivo esse dilema no consultório. Eu estava no Sudeste, morando em Minas Gerais, eu vivi esse dilema. Eu estou no Pará, morando no norte do país, e eu sigo vivendo esse dilema no ambulatório. Então, é muito complexo, cara. Só mais uma coisa, eu atendi um americano no meu consultório particular, e ele disse que não ia dar nenhuma vacina. E ele disse, eu sou anti-vacina. Ele não ia dar nem a BCG pro bebê dele, não deixou fazer hepatite A no berçário, lá na sala de parto. Ele falou, eu quero que você me prove que eu tenho que dar. Eu falei para ele o seguinte, cara, as doenças lá no seu país, às vezes não são as mesmas daqui. Aqui no Brasil eu tenho doenças endêmicas, a tuberculose é uma doença endêmica.
Falei pro cara, sabe? Então, enquanto sua criança estiver no Brasil, é aconselhável, porque não é o Daniel que está falando, é uma sociedade de pediatria, é o Ministério da Saúde que tem que vacinar teu filho, cara. Então, assim, tu é obrigatório a vacinar teu filho. E assim, fui tentando explicar. No final das contas, eu vivi um dilema, porque é crime o pai não vacinar com as vacinas obrigatórias. Mas e aí? O que eu vou fazer como pediatra? Também não sou o único pediatra da cidade, então eu posso me recusar a não ter esse tipo de paciente que não vai concordar com as minhas condutas. Mas, por outro lado, eu penso na criança, eu quero indicar, eu quero aconselhar, eu quero convencer. Então, é um dilema. Esse podcast está sendo feito agora porque é tema polêmico, tá? E quanto à vacina do Covid, concluindo, eu passo a minha experiência para o paciente, eu passo as recomendações das sociedades e eu falo que ele não é obrigado, porque ainda não é uma vacina obrigatória, mas as recomendações são essas. E foi bom você tocar nesse ponto, porque essa é uma polêmica que está rolando forte lá nos Estados Unidos, né? Do governo eles estão diminuindo o número de vacinas obrigatórias, entre aspas. Os Estados Unidos sempre teve mais essa bandeira da liberdade, né, de escolha pessoal, né? Só que aí começaram a sofrer, então diminuíram o número de vacinas, se não me engano eram 17, caiu para 11, eles querem chegar perto do que é a Dinamarca, que tem um calendário vacinal básico bem enxutinho, mas deixaram de fora hepatite B, deixaram de fora o próprio sarampo, deixaram de fora aquela primeira vacina que a gente faz, né, que é a própria hepatite B para o recém-nascido, como opcional. E aí a gente esbarra numa discussão complicadíssima, né? Porque, de novo, até certo ponto eu tenho lá a minha autonomia, o que é melhor para minha família, mas e a sociedade, né? E se eu tenho um baita surto de sarampo que está aumentando, os Estados Unidos já tem vários casos, e que de repente dizima toda uma geração de bebês, cara, de crianças. E aí? Como é que você vai justificar isso? Vai falar, não, é que eu tenho a minha própria escolha. Não, você está afetando a saúde do meu filho. Então, assim, eu escolhi vacinar e o meu vizinho não. Cara, até que ponto essa liberdade... Então, assim, muita gente tem debatido, não é uma discussão fácil de fazer, tem muito pano para manga ainda entre democracia, saúde pública, mas eu acho que é uma questão de bom senso, né? E muita gente tem usado esse argumento de, poxa, então vamos vacinar com as que já são mais consagradas e deixar de lado essas que são mais novas, né? Dengue, estão testando a vacina nos outros, tira. Covid, vacina experimental, tira. Aí, de fato, é uma discussão difícil, que a gente tem que continuar debatendo e vai ter muito estudo pela frente, muita coisa. E só para deixar ainda um pouquinho, complementar um pouquinho mais a nossa discussão, só para terminar essa parte de quais vacinas, além da Covid, eu trouxe a própria sarampo, já falei de sarampo algumas vezes aqui, mas de novo, né, na Europa e na Ásia Central foram 127.350 casos, o maior número desde 1997, crianças menores de 5 anos, foram 40% dos casos. Aí vem um outro argumento anti-vacina, que é o seguinte, poxa, sarampo é doença de infância, criança tem que pegar tudo que é doença, eu mesmo tive catapora, meus filhos não tiveram catapora. Aliás, faz quanto tempo que vocês não veem uma catapora bonita de livro, aquela varicela bonita que eu tive, né? Aquele comprimidinho do permanganato roxo, que tinha que tomar um banho, que ardia. Ficar lá esperando secar, né? Aquela febre, aquele mal-estar, e aí a coceira, galera fala, aquele prurido. Liga pro amigo, vem aqui pra casa, tem que pegar logo, pra já, né? E a gente sabe que em adulto é muito pior a doença, tá? Cara, quanto tempo que vocês não veem isso? Muito tempo. Com certeza foi a vacina, né? Que diminuiu muito. Só que aí eu quero botar um contraponto contra esse argumento anti-vacina, que é o seguinte:
O problema não é só a doença. Aí que o Renan falou uma coisa interessante. Ele falou do VSR e falou de outras coisas. Falou de perfuração intestinal, outra coisa. Por quê? Porque a doença, às vezes, ela está vinculada a outras. Então, ela não vem sozinha. Então, por exemplo, sarampo pode causar encefalite. Então, a meningoencefalite grave pelo sarampo, que sequela, pneumonia associada, internação e co-infecção. Então, o Daniel também falou de co-infecção. E quando a cobertura cai, o sarampo volta. Aí, já pegando o gancho, para vocês comentarem, também coloquei a coqueluche aqui. Coqueluche voltou a crescer em vários países. A gente também faz tempo que não vê assim aquela coqueluche clássica, né? Daquelas tosses em guincho, paciente que fica cianótico. A gente vê tosse coqueluchoide, que é similar, né? Mas existe coqueluche no Brasil e volta e meia aparece um caso. Mesma coisa, mas a coqueluche é doença de infância, tem que pegar. E aí, para que eu vou dar a vacina se mesmo... É uma pergunta importante para vocês responderem também. Para que eu dou a vacina se eu pego a doença mesmo assim? E eu cantei essa bola um pouquinho mais cedo sobre a bronquiolite. Para que se eu continuo pegando? E aí entra esse dado interessante do bloqueio do rebanho, que é 95% da população tem que estar vacinada. E outra coisa interessante, muita gente fala assim, Covid é 1, 2, 3, 4 doses. Para que eu preciso dar para o bebezinho, cara? Aos 2 meses eu dou a hexa, né? Difteria, coqueluche, tétano, dou rotavírus, dou pneumo. 2, 4, 6 meses, aí com 1 ano, repete, pneumocócico. Para que tanta vacina? E, na verdade, o que a gente vê na prática com os estudos, e o CDC traz isso, o nível de anticorpos, né? Então, por exemplo, a própria coqueluche mostra isso. Eu vacino uma vez, eu desenvolvo uma imunidade parcial, vai passar meses ou anos, isso despenca, cai. Então, quando eu do nada tem um surto numa população que já era vacinada, só que há muito tempo, você vai deflagrar de novo a doença. E não é que a vacina não protege. Muitas dessas vacinas, elas precisam ser reforçadas para eu elevar meu nível de anticorpos. Então, esse é um argumento importante. E aí, para fechar, que eu quero que vocês comentem também, alguns mitos rápidos sobre vacina, vai. Autismo. Em 1998, vocês já ouviram com certeza essa história, o Wakefield foi um estudo que lançou que a MMR, que é sarampo, cachumba, rubéola, causa autismo. E hoje, estudos com milhões de crianças, né, mais de que milhares, milhões, não confirmaram essa associação. Foi um estudo fraudulento e foi retratado. Foi tirado do Lancet. Foi tirado, foi retratado e até hoje a galera ainda aparece com esse mito. Segundo mito, alumínio, falei do alumínio. Vacinas têm alumínio e fazem mal. E aí o CDC e o FDA americano trazem isso. Sais de alumínio são adjuvantes. A toxicidade do alumínio, e muitas vacinas refizeram suas composições e tiraram o alumínio, mas mesmo as que têm ainda, a toxicidade depende da forma química do alumínio. O alumínio que está na vacina não é a forma, em teoria, tóxica. Então, eles começaram a fazer estudos comparando e vendo que o nível de alumínio no dia a dia, em alimento processado, em fórmula, em lata, era muito maior do que da vacina. Então, assim, isso rebatia muito desse contraponto. Eu não dou vacina no meu filho porque tem alumínio. Cara, a gente está intoxicado por uma série de coisas que são processadas. Mais uma. Mercúrio causa autismo. Aí eles falavam do timerossal, que era um componente que continha, em algumas vacinas, etilmercúrio, que era diferente do metilmercúrio. Foi removido de muitas das vacinas antigas, mas não diminuiu a incidência de autismo, pelo contrário, até aumentou, provavelmente por causa do aumento do diagnóstico. E aí, miocardite a gente já falou, eu vou passar. DNA, a vacina mRNA altera o DNA da pessoa. Não tem nem cabimento, né? Mesmo parecendo absurda essa frase, o pessoal fez estudos sobre isso. O mRNA não entra no núcleo e é degradado após produzir a proteína, então não faz sentido. E
Lembra dos chips? Tinha até isso, né? Chip, Vacina não tem chip, né? Não, isso eu não vou nem comentar. Aí tem uma importante, tem uma bibliografia que a galera usa muito para falar contra as vacinas, que é um site que chama VAERS, VAERS. E a galera, todo mundo pode acessar, que na verdade é um site governamental americano, vaers.hhs.gov. Lá, o que é? É um sistema de notificação de efeitos adversos da vacina. E aí muita gente usa esse site como embasamento anti-vacina. Se você entrar lá, você vai pegar lá todos os números de efeito adverso. Cara, experimenta pegar a bula da dipirona. Experimenta pegar a bula do Luftal. Do Luftal, da Simeticona, esse mesmo. O que for. Experimenta, dá uma olhada. Então esse site ele é meio que isso. Assim, ele traz todos os potenciais efeitos, mas no próprio site diz que a comprovação de efeitos adversos não é comprovação de causalidade, na verdade são reportados. E isso mostra o nível de segurança tem aumentado em relação às vacinas. Deu efeito adverso, tem reporte. É igual aconteceu com a vacina da dengue aqui, tem notificação. Anvisa vai atrás. Não, espera, vamos estudar mais, sei o quê. Então esse site é muito para isso, para avaliar essa parte de efeito adverso. Então, vou passar, já falei demais, vou passar um pouquinho a bola para vocês. Então, eu comentei algumas coisas, né? Falei de novo do miocardite, falei dos grandes mitos das vacinas, e eu quero que vocês façam as considerações de vocês e a gente já vai arrumando para uma conclusão, né? Tinha muito mais coisa para falar, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa. Acho que o Daniel tinha comentado alguma coisa até no post sobre vacina trivalente ou tetravalente, falando da influenza, qual que é melhor ou não. Fiquem à vontade para comentar, mas também já deixando assim meu ponto de vista final, eu vacinei os meus filhos, eu tenho 3 filhos e é tudo que mais importa na minha vida, é a minha família, minha esposa, meus filhos e meus pais, meus irmãos, enfim, os que eu amo. E cara, não tem exemplo maior do que você colocar os que você ama à prova, e muita gente pergunta, você confia mesmo? Cara, eu não preciso nem falar, né? Eu vacinei os meus filhos e confiei. Poderia ter tido efeito adverso? Sim, com certeza. Por exemplo, rotavírus, um dos efeitos adversos que é muito bem documentado é o efeito da torção intestinal, né, da intussuscepção intestinal, sangramento. Tem criança que toma vacina do rotavírus, precisa ser operada. E tem casos que podem ser graves, inclusive de tirar segmento de intestino e tudo mais. Agora, coloca essa informação diluída no que a vacina do rotavírus já fez pela humanidade até hoje, né? Quantas crianças, eu não tenho esse número objetivo aqui, mas eu já peguei em outras aulas, cara, são milhões de crianças, especialmente de países de terceiro mundo, que morriam de rotavírus e quadros graves. E aí com uma vacina aqui, 2, 4 meses, você previne. Agora, tem efeito adverso? Tem. A vacina em algum momento pode causar um evento raro, ou óbito, ou anafilaxia? Pode. Mas eu acho que a gente tem que pensar num bem maior, enquanto sociedade e enquanto população, e nós como médicos, eu ainda sou da opinião de que a gente ainda tem que ser defensor de vacina, e eu vou continuar vacinando. Antes eu até tinha um certo conflito de interesse, porque eu já tive clínica de vacina e dava essa impressão de que, não, ele indica vacina porque ele vende vacina, mas não, hoje eu não tenho mais. E continuo defendendo e sempre indiquei para os pacientes, porque eu acho que, cara, é a única alternativa que a gente tem ao invés de desenvolver a doença grave, é tentar mimetizar, aliás, mitigar os efeitos da doença. Quero saber a opinião de vocês. Esse acesso à informação a gente tem que tentar usar da melhor forma. Ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muita informação ruim, a gente também tem acesso à possibilidade de encontrar muita coisa boa, muito achado científico, muito respaldo científico na internet. Então, eu acho que para os pais, a gente tem que tentar passar essa informação de que eles têm esse direito de desconfiarem daquilo que vão administrar nos filhos, até porque é a coisa mais importante da vida deles, mas, ao mesmo tempo, tem que
tentar buscar da forma correta, porque era uma coisa que um professor meu de metodologia científica sempre falava. Digamos que vai ser feito um estudo entre pacientes que fumam e aí viram que diretamente o cigarro estava associado ao câncer de pulmão. Pronto, fechado. Se ao mesmo tempo que eu vejo essa informação e eu tenho a informação que 50% daqueles pacientes tomam café, eu posso dizer que o café está ligado ao câncer de pulmão. Então, é uma coisa que a causalidade muda e vai mudar esse desfecho. Por quê? Os Estados Unidos hoje têm uma importância soberana em relação à informação, ao manejo de informação e essa disseminação dessas informações por ser uma potência mundial ainda. Então, se a gente traz muito essas informações de lá, já que esse movimento antivacina lá é muito mais importante do que o Brasil hoje, muita coisa vai acontecer. Teve um estudo do JAMA, que eu estava até abrindo aqui para ver o nome, que é Modelo do Ressurgimento de Doenças Infecciosas Eliminadas por Vacinas em um Contexto de Queda de Vacina nos Estados Unidos. Esse estudo é do dia 24 de abril de 2025, é um estudo recente, e as projeções são catastróficas. Então, é um estudo que mostra aqui, a vacina contra o sarampo foi a maior responsável isolada pela redução da mortalidade, evitando 93,7 milhões de vidas ao longo de 50 anos. DTP e o sarampo evitaram 46,7 milhões e 37,9 milhões de mortes, respectivamente. Mas aí, quando eles trazem as projeções, é o que nos assusta. Eles falam que modelagens recentes demonstram as consequências catastróficas da hesitação vacinal. Sob um cenário de declínio de 50% da vacinação infantil nos Estados Unidos, ao longo de 25 anos nós vamos ver 51,2 milhões de novos casos de sarampo, 9,9 milhões de novos casos de rubéola, 4,3 milhões de casos de poliomielite e, no final, em 25 anos, 159 mil mortes pela omissão que está acontecendo hoje. Então, pela disseminação de informações erradas, a gente vai ter uma consequência muito maior mais para frente. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter bons argumentos e respaldo científico para discutir com as famílias de forma homogênea, né? Porque às vezes a gente termina ficando sem argumentos de tantas coisas que vão surgindo. E aí, por exemplo, essa questão do alumínio, não, calma, eu tenho que estudar mais um pouco. Então, eu acho que é um tema que a gente não pode deixar de lado, porque as consequências são catastróficas. E aí, se a gente refletir, tomar como verdade tudo aquilo que está sendo publicado nas redes e nos sites, como esse site que você falou, do Vaciner, né? VAERS, isso. A consequência vai ser catastrófica. Então, a gente precisa desse respaldo e precisa estudar e tentar divulgar entre os pais e entre os colegas médicos também. Porque o que vem por aí não é fácil, não. E a gente vê na nossa prática essa melhoria, como a gente estava falando sobre o VSR. Eu vejo menos casos de VSR e vejo casos menos graves. Só que, ao mesmo tempo, essa resistência termina sendo refletida para todas as outras vacinas. E aí é bem complicado de manejar. Rapaz, ano passado eu voltei pela segunda vez na Angola e foi a coisa mais triste no interior. O tanto de criança grave com sarampo que a gente atendeu, associada à desnutrição grave, associada à pneumonia grave, complicada. Que assim, cara, a gente olha para o paciente e fala, não tem recurso, não tem vacina, em 3 a 5 dias a criança tá morta, né? Desculpa falar assim, bem direto, mas a gente perdeu crianças lá sabendo que iniciaram com uma doença prevenível, com vacinação, poderia não ter a forma grave, só que com uma série de outros fatores sociais, né? Então, assim, volto a falar, a minha parte prática me provou bastante os pontos positivos da vacinação, certo? O brasileiro, o ser humano tem que ser estudado, né? Nós temos que ser estudados, né? Tipo, eu não quero vacinar, dizendo que a vacina é nova e tudo, mas
tô comprando canetinha do Paraguai, né? Então, assim, os memes nos ensinam que os brasileiros devem ser estudados, né? Então, assim, conclusão. Eu indico vacinação aos meus pacientes. Eu acho que é uma responsabilidade minha como pediatra seguir recomendações, né? Volto a dizer, eu acredito na sociedade de pediatria brasileira, Ministério da Saúde. Eu não estou dentro de laboratório provando nada, mas tem gente que vive uma vida inteira para isso. Eu acho que vacinação tem que ser bem explicada aos pais, tem que ser uma conversa legal. Hoje a pediatria não é mais uma ordem do médico para com os pais e a família, é um acordo, é uma via de mão dupla. Então, tem que ser conversado, tem que ser mostrado, tem que ser avaliado o local onde vive, a população de onde como é que é a parte social, quais são os riscos, as doenças mais endêmicas, os fatores, as comorbidades. Se as crianças que estão em questão são crianças que têm outros fatores complicadores, né? Então, concluindo, é um tema polêmico, mas é um tema que a gente consegue ter uma posição, um posicionamento. Eu me posiciono orientando a vacinação aos meus pacientes pediátricos e eu tenho certeza que amanhã pode ter uma orientação diferente. Mas amanhã a gente vai estar aqui discutindo, amanhã a gente vai estar aqui mostrando o que foi atualizado. Perfeito. Muito obrigado. É isso aí. Eu queria agradecer a galera que participou. Papo bom, cara. Foi muito bom ouvir vocês e diferentes pontos de vista. Trazer alguns contrapontos, mas acho que as conclusões acabam sendo essas mesmo. A botar na balança e com certeza a saúde das nossas crianças acima de tudo. Agradecer a turma que participou aqui no chat, a galera tá escrevendo até agora, deixando vários comentários, e já convidar a galera para participar da nossa comunidade, da nossa plataforma. Entrem nos nossos arrobas aí, vão ter muitos eventos ainda por vir. Renan comentou no começo, a gente pretende fazer cursos de POCs, a gente vai fazer algumas imersões e outras novidades que vêm aí pela frente. E toda semana, além do nosso papo aqui, que vão ser papos sempre muito cabeças, com temas muito importantes, nós vamos fazer aulas para nossa comunidade ali do curso de emergências pediátricas, e são aulas um pouco mais aprofundadas. A gente vai falar essa semana sobre a bronquiolite, as atualizações, vamos falar sobre o POCUS pulmonar, e tem muito tema legal ainda por vir, então participe. Você pode me achar ali no @dr.evandrosalgado.ped, fala o seu arroba aí, Renan, e fala o seu aí, Daniel, e a gente já vai rumando para o nosso fim da nossa live. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês hoje. A gente vai dar continuidade agora com a nossa aula. A aula dessa semana vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre Lung Ultrasound Score, o LUS, e aí é um estudo que já tem vários artigos que respaldam o uso desse score na pediatria como preditor de uso de suporte ventilatório para criança. Então, a depender dessa pontuação, a gente consegue indicar diretamente uma intubação, se a criança tiver um lung score muito alto. A gente nem arrisca fazer uma VNI, porque a gente sabe que vai falhar. Então, o preditor positivo para isso é bem alto, então é uma aula super interessante, acho que vale muito a pena entrar na nossa comunidade aí, na comunidade do Evandro, para ver nossas aulas, acho que vai ficar bem, bem legal e amplo. O meu arroba é GeorgeRenanV, e a gente vai ter um arroba conjunto, né, que vai ser do Pedverso, esse projeto aí tão legal que a gente iniciou, e espero que vocês participem também e estejam com a gente. Pessoal, mais uma vez agradecer, muito bom bater esse papo aí com vocês. A gente está só esquentando as turbinas, vai vir muita coisa aí pela frente. Eu quero discordar desses caras ainda, quero debater muita coisa, né? São ideias diferentes que a gente chega numa conclusão. E deixar meu arroba drdaniel
CHE. @Dr Daniel CHE. Que é o meu nome, que é Tchê. Tchê, no caso. Né? Tchê, no caso. Tá bom, galera. Prazer de estar com vocês. Uma ótimo restinho de semana, todos um ótimo fim de semana. E semana que vem tem mais, muitos temas ainda por vir. Muito obrigado a todos. E a galera continua ali escrevendo no grupo. Continue interagindo, chame a galera. Nos próximos vamos convidar cada vez mais gente para fazer parte aqui do nosso podcast semanal, nosso Pé Diverso. Fechou? Um grande abraço a todos e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau, galera. Valeu.